A falta de água já afeta a vida de milhares de paulistanos. Um dos setores mais atingidos pela crise é o de bares e restaurantes. Entre fechar ou investir em outras formas de captação e armazenagem de água, muitos estão optando pelo investimento em cisternas, custo que fatalmente acabará sendo repassado para o consumidor. Proprietários e clientes estão revendo a relação de consumo e promovendo mudança de hábitos. Na Bela Vista, bairro da região central de São Paulo, a falta de água se intensificou na última semana. À 1h da tarde, o abastecimento é cortado. Os proprietários de bares e restaurantes têm se desdobrado para manter o atendimento. Esse bar, por exemplo, armazena água no balde. Quando a água da rua acaba, é com essa água que é feita a limpeza do local e da louça usada. Todos esses dias, 11 a 1h da tarde, termina e não volta até o anoitecer. O que vocês têm que fazer? Fecha o lugar? Não, balde, descartáveis e vamos levando assim. Nesse outro restaurante, na mesma rua, as portas dos banheiros voltaram a abrir depois que o dono investiu R$7 mil em 3 caixas d'água. São 4.000 litros armazenados para atender os 300 clientes que frequentam o restaurante diariamente. Por enquanto, o problema de vocês está resolvido. Tá, por enquanto, mediante essa obra, foi resolvido. Mas com um investimento que não era para ter sido feito no começo do ano. Gastar R$7 mil de água no começo do ano não estava no gibi isso aí. Os proprietários admitem. O custo dos investimentos deve ser repassado para o consumidor. Vocês estão tendo que repassar isso no custo para o cliente? Por enquanto não, mas assim, por exemplo, se tiver que pedir caminhão-pipa, vai ser repassado. Porque eu gasto por mês de água R$ 1.500, um caminhão-pipa custa isso. Então assim, eu vou ter que pedir 7, 8 caminhões-pipa no mês. Então assim, não tem como não repassar. Nessa padaria, os clientes contam que os copos de vidro foram trocados pelos de plástico. Outra forma de driblar o gasto da água para lavar os utensílios. Bom, hoje eu vim tomar um suco e o suco foi servido em copo de plástico, que normalmente era no copo de vidro. Eles devem ter um gasto bastante grande aí de água, né? Isso aí já ajuda. Para o presidente da associação, esse é o momento de conscientizar funcionários e clientes sobre economia de água, para tirar algo positivo dessa crise. O que poderia ser uma crise pode se tornar benéfico para o proprietário se ele souber trabalhar. Vivemos no Brasil a ilusão de que temos água em abundância. O Brasil é mesmo o país mais rico em água por conta da bacia amazônica. O problema é que onde tem água, não tem gente. E onde tem gente, não tem água. Se você mora na Amazônia, na região da bacia amazônica, você tem disponível, cada habitante tem disponível 350 mil metros cúbicos por habitante por ano. Se você mora na região Nordeste, que a gente sabe da aridez da região Nordeste, você tem disponível 1.108 metros cúbicos por habitante por ano. Se você mora aqui nessa região, você tem disponível 3.300 metros cúbicos por ano. E é a segunda menor disponibilidade hídrica do Brasil. O estado de São Paulo tem 1,6% dos recursos hídricos do Brasil. Então, nós achamos que vivemos no país mais rico de água, é verdade, mas nós não vivemos no lugar mais rico de água. São Paulo nasceu na cabeceira de rios e a disponibilidade de água que a gente tem na região metropolitana de São Paulo é de 201 metros cúbicos por habitante por ano, quando a ONU considera que abaixo de 1.500 metros cúbicos por habitante por ano a gente já está num nível crítico. A gente só não sente isso porque a gente rouba a água de todos os lugares. O sistema Cantareira rouba a água do sul de Minas, a gente vai trazendo água de toda a bacia do Piracicaba, a gente vai roubando água de todos os lugares para abastecer a região metropolitana de São Paulo. E a gente fica com a ideia de que a gente pode continuar gastando. Eu gostaria de saber se é realmente verdade que São Bernardo do Campo, neste momento, tem um dos melhores, o reservatório Riacho Grande é um dos melhores de São Paulo e que é um dos lugares onde a situação está mais confiável, onde a população daqui pode ter mais tranquilidade. Confirma isso? Ricardo, você sabe que nessa situação de crise toda, finalmente está aparecendo a grande importância que a represa Billings tem para a região do Grande ABC, nessa questão de abastecimento de água.
A represa Billings, hoje, somente o braço do Rio Grande é que serve para o abastecimento de água da região aqui do Grande ABC. Mas ela tem potencial, outros braços têm potencial de ser utilizados. E tem alguns braços da represa que têm qualidade de água muito boa, até melhor do que a do próprio Rio Grande, como o braço do Rio Pequeno, como as nascentes, como o braço do Rio Capivari. É voz corrente que São Paulo foi erguida sobre o aquífero Guarani. Ou seja, bastaria cavar um poço que a água jorraria em abundância, nos livrando de qualquer restrição. Mas isto é apenas meia verdade. Olha, o aquífero Guarani é uma das maiores reservas, um dos maiores aquíferos de água doce do mundo. Ele realmente existe. Ele não está somente embaixo do estado de São Paulo, né? Ele ocupa vários estados do Brasil, principalmente os estados aqui da região Sudeste e Sul. Mas ele também está no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Então, quando a gente fala do aquífero Guarani, a gente está falando de uma reserva de água com uso que deve ser regulamentado, porque, a verdade, ele pertence a todos esses países. Um aquífero, a recarga, ele se dá num tempo muito lento. Então, retirar essas águas de profundidade, a gente tem que retirar com uma responsabilidade muito grande. Porque ao retirar essa água de responsabilidade, de profundidades, essa água não vai voltar com a mesma rapidez que volta, por exemplo, as águas superficiais. Nós já temos cidades inteiras aqui do estado de São Paulo que recebem a água do aquífero Guarani, como Ribeirão Preto, como Bauru. Então, essa água já vem sendo utilizada. E uma das grandes preocupações com o aquífero Guarani é a possibilidade de contaminação, principalmente com pesticidas e com adubos químicos provenientes das lavouras, uma vez que boa parte das terras do aquífero Guarani são terras que são dedicadas à agropecuária. Minha dúvida é, se tiver algum desperdício de água, eu posso denunciar? Ariana, pode e deve. Eu sei que, inclusive, o governo do estado da Sabesp criou um espaço para denúncia, meio que tarde, já deveria ter isso daí em funcionamento há mais tempo. Mas pode e deve. Eu acho que sempre a gente deve conversar com a pessoa. Se passou na rua, viu alguém varrendo o chão com mangueira, vai lá e conversa com a pessoa. Se a pessoa for resistente, uma denúncia vale a pena. No próximo bloco, o quanto o país desperdiça de água tratada por conta dos vazamentos em tubulações antigas e mal conservadas. Se houvesse um investimento maior no controle das perdas, ou seja, na melhoria da rede de distribuição de água ao longo dos últimos anos, a crise hoje estaria atenuada.